Irmãos, eu tenho uma pergunta para cada um de nós nessa manhã. Você sabe qual é o dia mais enganoso em toda a história da humanidade? 2 de abril. 1º de abril? Para o Vini é dia 2 de abril, não? Mas na verdade é 1º de abril, que o pessoal fala que é mentira. Não, não é esse dia. Não é 1º de abril. O dia mais enganoso de toda a história da humanidade é o dia 1º de janeiro. Porque todo mundo diz, a partir desse dia, as coisas vão ser diferentes na minha vida. A partir desse dia eu vou fazer uma dieta. A partir desse dia eu vou emagrecer. A partir desse dia eu vou ter mudanças significativas na minha vida. Eu vou começar um curso e vou terminar esse curso. Eu não vou mais ter DPs na faculdade. Eu só vou tirar notas boas esse ano. Então, o dia 1º de janeiro é o dia mais enganoso de toda a história da humanidade. Porém, nós fazemos isso motivados como? Por embalo de outras pessoas. Porque outras pessoas fazem o mesmo. Ou simplesmente por emoção. Agora as coisas... Porque se eu não for otimista, quem vai ser otimista por mim? Então eu preciso ter a mente otimista. Mas isso dura até o carnaval. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso, amém? Vamos. A Bíblia fala sobre isso. Vamos para Tiago capítulo 4, versículo 13. Vamos começar com uma oração. Deus Pai, muito obrigado por estarmos aqui. Obrigado pelo seu amor. Esteja conosco agora, Pai. Fale alto aos nossos corações. Ajuda-nos, Pai eterno, a sermos profundos agora. Que seu Santo Espírito haja profundamente em nosso entendimento. Sim, Pai. Nas palavras que vão ser ditas aqui na frente. Para que saiamos aqui transformados pelo Senhor. Que não seja apenas mais uma rotina, mais um culto, mais uma pregação, mas que seja, Pai eterno, um dia em que nós vamos tomar decisões verdadeiras. Pai, hoje não é dia 1º de janeiro, mas não significa, Pai, que não seja um dia de decisões. Saiamos aqui decididos em fazermos a sua vontade, em nome de Jesus, que oramos e agradecemos. Amém? Amém. Tiago, capítulo 4, versículo 13. A Bíblia diz: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Uma pessoa otimista, não? Uma pessoa cheia de planos. Versículo 14, que é muito importante. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Assim são as pessoas do mundo. Como neblina. Tomam decisões por emoção. Se entregam a relacionamentos por emoção. Talvez até querem ser discípulas, estudam a Bíblia. Talvez algumas até querem tomar decisões espirituais. Mas muitas vezes é pela emoção e não pelo Espírito de Deus por profundidade. Continuando, versículo 15. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Uma pergunta, irmãos: quem no final do ano teve essa decisão? Se o Senhor quiser, teremos um ano marcante na minha vida. Se o Senhor quiser, eu vou emagrecer. Se o Senhor quiser, eu vou terminar a minha universidade, eu vou começar um curso e terminar esse curso. Se o Senhor quiser, eu vou tomar decisões espirituais na minha vida. É lógico que exige um esforço. Precisamos nos esforçar, porque Deus espera que nós também façamos a nossa parte, não? Exige tudo isso. Mas temos que ter uma extrema dependência de Deus. Por isso, irmãos, que está decretado aqui na igreja, amém? Uma vigília no dia 19 de janeiro, em toda a igreja, amém? Local e horário ainda vão ser divulgados, mas vamos estar no mesmo lugar para começarmos o ano dependendo de Deus. Versículo 16. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna.
Uau! Vangloriar-se, fazer planos, sem depender de Deus, sem estar preparado para esse ano, para as provações que nós teremos esse ano, é algo maligno. É depender dos próprios esforços. É fazer as coisas de acordo com a minha humanidade e não depender do Espírito de Deus. O que deve nos motivar, irmãos, a sermos melhores não é o 1º de janeiro, não é o ano novo. Ano novo não significa nada. O que significa realmente alguma coisa são nossas decisões espirituais. O que deve nos motivar é a palavra de Deus e o que Jesus fez na cruz por cada um de nós. É isso que nos motiva. Existem pessoas que amam mais a igreja do que a Deus. Existem pessoas que amam mais os planos do que a Deus. Tem pessoas que amam mais os relacionamentos do que a Deus. Nós temos que amar a Deus sobre tudo e depender dele para tudo. Esse é o grande segredo. Não só do ano novo, mas para todos os dias da nossa vida, amém? Então, feliz culto de ano novo para cada um de nós. Mais feliz ainda é o nosso arrependimento, amém? É o que nós precisamos. A questão é, eu estou me arrependendo como devo me arrepender dos meus pecados? Porque o arrependimento traz as mudanças profundas, não baseadas na modinha do final de ano, mas o arrependimento que traz as transformações, não importa em qual época do ano. O arrependimento tem que acontecer ontem, amém? O arrependimento é urgente, muitas vezes é todo dia, mas é o que nós precisamos. O que eu posso fazer nesse começo de ano é estar preparado para as provações de 2024, porque se eu não me preparar adequadamente, pode ser que eu não esteja aqui em 2025. Como, infelizmente, algumas pessoas que tomaram decisões e não estão aqui conosco mais hoje. Sim. Então, Jesus tinha 12 apóstolos que o acompanhavam. Porém, um deles era um traidor. E um deles se perdeu. Precisou ser substituído depois por Matias. Da mesma forma, há pessoas que infelizmente se perdem ao longo da história do cristianismo em suas vidas. Pessoas que deixam de ser discípulas de Jesus. Então, não é para nós nos surpreendermos, mas é um alerta para cada um de nós. Talvez uma pessoa que estava aqui sentada no primeiro culto do ano passado, do seu lado, não está mais aqui hoje. Sim. Talvez não esteja. É com grande pesar que nós vemos isso, mas é um grande alerta. Por quê? Porque nós não estamos aqui por emoção. Nós não estamos aqui porque amamos mais a igreja do que a Deus. Nós estamos aqui por causa do nosso relacionamento com Deus, que é baseado no arrependimento e na cruz de Jesus Cristo, amém? É isso que faz toda a diferença. Quão próximo de Deus eu sou, quanto eu baseio a minha vida no meu relacionamento com Deus, nos meus tempos com Deus, as minhas orações, o quanto eu me ajoelho a cada dia, o quanto eu dependo dele para cada coisa, o quanto eu estou me preparando para as provações de 2024. Serão todos bem-vindos a 2024, um ano de provações, mas também é um ano de bênçãos, amém? Amém. Então esse é o tema em todo o nosso movimento, o ano das bênçãos, amém? Amém. O ano passado foi o ano dos milagres, agora é o ano das bênçãos. Amém. E por que bênçãos? Porque vai haver provações. Amém. Não há bênçãos sem provações. Sim. Estejamos preparados. Quero me ater aqui a uma pergunta. A pergunta do versículo 14: o que é a sua vida? Humanamente falando. Talvez você viva até os 100 anos. É muito raro isso acontecer. Mas talvez nós vivamos até os 100 anos. Mas o que são 100 anos perto da eternidade? É uma neblina que passa, não? Às vezes, quando eu acordo de manhã, está aquela neblina, eu tento olhar para o Cristo assim, não, bem de longe assim, eu vejo ele, e está aquela neblina sobre, assim, não dá para ver a estátua, não? O Cristo que eu falo não é o Cristo verdadeiro, é a estátua.
E de repente a neblina passa e aparece a imagem. Nossas vidas são assim. Humanamente falando, nós somos frágeis. Basta você tampar seu nariz e sua boca por 5 minutos. Por mais que você tenha tomado banho hoje, por mais que você tenha se arrumado, você vai cheirar mal. Vai começar a cheirar mal depois de 5 minutos, porque vamos morrer se fizermos isso, não? Por mais bonito que você seja, talvez como o Bergson, assim, bonito. Eu vi as fotos dele no Facebook lá, meu amigo. Tá parecendo um almirante lá, assim. Podemos ser bonitos, lindos, não? Mas por mais que sejamos bonitos, bastam 5 minutos para nos tornarmos feios, para entrarmos em estado de putrefação, não? Então o que é a sua vida? Quando eu estava escrevendo exatamente isso, o que é a sua vida? Ontem, Maria José entra no quarto e me dá uma notícia ruim, que a irmã da Linda faleceu. Então, eu estava escrevendo essa frase, o que é a sua vida? Já depois escrevendo sobre a neblina, não? Recebi essa notícia, ela faleceu com 54 anos, deixou 4 filhos, 2 menores de idade. Infelizmente ela não morreu como discípula. Ou seja, a vida é frágil, a vida é passageira. Então quero pedir orações da igreja, pela Linda, todos os familiares, pelo Raul. Raul e Linda, eles lideram o nosso setor mundial da América Latina. Raul me discipula, Linda discipula Maria José. Recebemos muita ajuda espiritual, é um discipulado que dura mais de 10 anos já, não? Temos amadurecido muito debaixo de Raul e Linda, sobre o amor deles. Então, eles vão estar na conferência, amém? Que nós vamos ter lá em São Paulo. E é isso, não? As notícias ruins acontecem, mas o que nós podemos aprender com isso? Que a vida é passageira. Se vivermos 100 anos perto da eternidade, isso não representa nada. É menos que uma gota no oceano. Porém, o que mudamos nesses 100 anos determinará como vai ser o resto da eternidade. Esse é o ponto. Tem um exemplo aqui, amém? Eu peguei esse exemplo na internet, tá bom? Então não é original, tá? É um exemplo que eu peguei na internet. Imagina uma linha de tempo onde uma corda, ok? Onde cada milímetro dessa corda representasse 1 ano na sua vida. E quando eu falo vida, eu não me restringo apenas à vida material aqui, mas toda a vida eterna. Imagina uma corda enorme que envolvesse todo o planeta, fosse para São Gonçalo, e São Gonçalo fosse para Tóquio, de Tóquio voltasse para Nova Iguaçu, de Nova Iguaçu para Moscou, de Moscou para Belfort Roxo, de Belfort Roxo para Santa Cruz, que é longe pra caramba, e depois fosse para a Lua, para Marte, para outras galáxias, ou seja, uma corda eterna, uma corda do tamanho do universo, ou se alguns acreditam, do multiverso, ok? E cada milímetro fosse 1 ano. Então, de toda essa corda, de toda essa eternidade, apenas 10 centímetros do comecinho dela fosse você, fosse a sua vida aqui. Não é uma corda eterna, é uma corda infinita, ok? Porque eterno não teria nem começo também, mas essa corda não é eterna, é infinita. Ela tem um começo, que é o que nós passamos aqui, e essa pontinha foi esses primeiros 10 centímetros, fosse o começo de toda essa corda. E o que nós vivêssemos nesses 10 centímetros determinaria como seria toda a nossa eternidade. Imagina, você do tamanho daqui até Santa Cruz, não? Até outros lugares do mundo. Essa ponta determinaria o destino da sua vida. Ou seja, o que nós fazemos aqui, o tempo que nós passamos aqui é ínfimo. No final das contas, é uma coisa que nem faz diferença nenhuma em relação ao tempo. Mas as decisões que nós tomamos nesse comecinho da ponta da corda determina toda a nossa vida. É isso que Deus fez para cada um de nós. Nos deu essa oportunidade de tomarmos, por meio do livre-arbítrio,
tomarmos decisões nesse comecinho que vão determinar como será a nossa vida eterna. Interessante, não? Por isso que o tema de hoje, irmãos, é esteja preparado para a eternidade. Vamos agora, por meio da palavra de Deus, aprender como ter os melhores 100 anos de nossas vidas, amém? Se você viver até 100 anos. Então, se você não viver, então, para mim, se eu viver até 100 anos, para mim faltarão 49 anos ainda. Então, quase metade do tempo. Para alguns, 80 anos, não? Para o Diogo, que vai ser batizado, 80 anos. Você viver até os 100, que é muito raro isso acontecer. Principalmente morando em São Gonçalo. Vamos para a palavra de Deus, amém? Mateus 22, versículo 1. Eu amo São Gonçalo. Incrível, tá bom? Vamos lá. Todo mundo lá? Mateus 22. Eu moro no Rio de Janeiro, não posso falar muita coisa, não? Eu moro... outro dia mesmo eu acordei com um barulho de metralhadora. Parecia que estava embaixo da minha janela. É sério, para me acordar, de vez em quando eu escuto os tiros de longe, assim. Mas... eu acordei, era umas 5 horas da manhã, eu falei, nossa, os bandidos estão acordados 5 da manhã. Eles não dormem. Estou mais compromissado que os discípulos. Eles dormem em horário comercial. Vamos lá. Mateus 22, versículo 1. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem. Mas eles não quiseram vir. Olha só, um rei, esse rei aqui é a representação de Deus nessa parábola. Ele preparou um banquete, e é um banquete de casamento. Eu tive o privilégio, eu e Maria José, de irmos ao casamento do Mateus e da Larissa. Para mim foi o melhor banquete que eu já fui de casamento. Que restaurante incrível lá em Niterói. Foi muito, muito excelente. Foi muito excelente mesmo, não? Mas o banquete de Deus vai ser melhor. Imagina a expectativa. Eu fico pensando na expectativa de Mateus e Larissa em receber os convidados ali, não? E a alegria em ver a satisfação de cada um deles. Entrarem com a barriga para dentro, saírem com a barriga para fora. Então, e foi isso que aconteceu comigo, né? Eu saí de lá inchado, tanto comer. Uma vez ou outra tudo bem, ok? Mas imagine a expectativa de Deus em preparar um banquete espiritual melhor do que qualquer outro banquete que nós pudéssemos ter para o casamento do seu filho. Porém, versículo 3: enviou os seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Quem são esses servos? Como nós podemos comparar? A quem nós podemos comparar esses servos hoje? Aos discípulos que evangelizam. Estão evangelizando, chamando as pessoas para esse banquete celestial, amém? Muitos ainda não têm fé. Outros ainda querem ser discípulos, mas nem eles mesmos sabem o quanto eles querem ser discípulos. Estão buscando essas respostas no mundo, e nós levamos a palavra de Deus para dar essas respostas às pessoas, amém? Como Paulo, que era agnóstico e teve as respostas. Como o Léo, que está aqui também, não? Que estava um pouquinho lá na religiosidade, né? E hoje tem as respostas de Deus, né? Como o Diogo, que vai ser batizado hoje, amém? Ele tem 20 anos de idade, parece 25, mas tem 20 anos. Olha só. Versículo 4. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Não tinha bois nem novilhos gordos lá abatidos no casamento do Mateus e da Larissa. Aqui tem, não? Tinha bois lá cortados, fatiados.
mas eu acho que isso aqui estava melhor. Mas não que lá não estivesse. Venham para o banquete de casamento, exclamação. Ou seja, é um clamor, não um pedido. Venham para o banquete de casamento. Exclamação, estou falando assim por causa da exclamação aqui. Versículo 5. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo e outro para os seus negócios. Não é mera coincidência. Às vezes que nós evangelizamos e chamamos as pessoas, todas estão ocupadas. Algumas delas dão prioridade a Deus, outras delas dão as suas desculpas, dos seus negócios e dos seus afazeres. Versículo 6. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. Perseguição que começa desde o começo do século. Não, perseguição. No Antigo Testamento os profetas eram perseguidos. No Novo Testamento os apóstolos e discípulos são perseguidos. Então muitos perseguem aqueles que evangelizam. Ontem aconteceu uma coisa muito legal. Eu não sei se foi muito sábio o que nós fizemos. Porém, sabedoria não significa espiritualidade. Salomão foi sábio, mas não tinha tanta, depois não tinha tanta espiritualidade. Então, o que aconteceu ontem é que nós encontramos um espaço para fazer uma reunião do staff, não, dos líderes de bate-papo. Foi muito bom. Tivemos lá no museu do Rio de Janeiro. Foi incrível. Deus nos deu um espaço legal. Fizemos uma reunião, fizemos planos. Já temos o calendário até junho, amém? Foi incrível. Mas depois, alguns de nós tivemos a ideia de, lá no Mirante, que é um espaço público, cantarmos algumas canções ali e fazer a devo ali. Então cantamos algumas canções, fizemos uma devocional, tivemos as boas notícias, Tom começou a pregar, e na metade da pregação veio uma pessoa e falou que nós não poderíamos utilizar aquele lugar. A pessoa estava bem assim, determinada a tirar a gente de lá. Não. Então, foi tudo bem, não houve nenhuma confusão, nós descemos e continuamos lá embaixo, amém? Mas o que foi bom nisso? Foi bom em saber quem são os discípulos corajosos, daqueles que não são corajosos. Mas poderíamos ter evitado, poderíamos não ter feito isso, ok. Mas vamos olhar do lado espiritual e positivo. Quais foram os discípulos corajosos, amém? Que saíram dali e pensaram assim, uau, aconteceu o que aconteceu, mas amém? Não, Deus é incrível, Deus é bom, foi um tipo de perseguição, lá não é um ambiente especial para discípulos, não? E o que aconteceu realmente foi algo ruim, mas por um lado, mas por outro lado foi algo muito bom. Porque eu pude ver a coragem do Vini, amém? Pude ver a coragem do Lucas, pude ver a coragem do Luan, amém? Pude ver a coragem de alguns outros discípulos aqui, corajosos, que não se desanimaram por causa disso. Então podemos ter um aprendizado espiritual de tudo isso que aconteceu. Paulo muitas vezes era expulso dos lugares, não? Até de sinagogas, né? Então muitas vezes podemos ser expulsos, mas o quanto nós temos coragem de sustentar o Evangelho. Sim. Talvez algumas pessoas não são frutíferas pela falta de coragem. Falta de coragem de enfrentar o mundo. Se isso te escandaliza, se você acha que isso não foi legal, o que aconteceu ali, te escandaliza de alguma forma, talvez você tenha, por um lado, alguma razão, mas por outro lado, talvez tenha também falta de coragem. Não? Então, o que eu quero ensinar a igreja com tudo isso é que nós tenhamos coragem em 2024, primeiro para enfrentar a nós mesmos, e segundo para enfrentar as situações, amém? É para isso que nós estamos aqui, para sermos discípulos corajosos, para colocarmos a vontade de Deus em primeiro lugar. Continuando, versículo 7. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem.
Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando o quê? Veste nupcial, ou seja, roupa de casamento. Versículo 12. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Irmãos, para mim, essa é uma das parábolas mais claras que retrata nossa realidade. Mas o enfoque de tudo que aconteceu, sabendo que Deus é o rei, e o banquete é a recepção celestial da eternidade que nós vamos ter, os discípulos são aqueles que evangelizam, que foram inclusive maltratados, alguns deles mortos, que são servos. O enfoque que eu quero dar é o versículo 11. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Havia ali uma pessoa que foi convidada. Havia ali uma pessoa que estava no meio dos convidados. Muito provável que essa pessoa já estava ali, envolvida no banquete celestial. Mas ela foi retirada à força. Não. As suas mãos foram amarradas, seus pés também. E lançaram essa pessoa para onde? Nas trevas. Onde haveria choro. Mas não um choro de arrependimento. Um choro de ranger de dentes, um choro de desespero. Tudo porque essa pessoa não estava vestida adequadamente. Olha que interessante. Ou seja, nós precisamos não apenas termos as intenções, não apenas fazermos parte de um grupo de discípulos, não apenas fazermos parte, entre aspas, da igreja, não apenas irmos aos cultos e termos os deveres religiosos semanais. Nós precisamos estar trajados adequadamente. Quando eu falo trajado adequadamente, não é necessariamente ter as roupas de grife de marca, não, as roupas físicas aqui, mas estar trajado adequadamente é estar preparado espiritualmente para esse dia. 2024 é um ano que precisamos estar preparados. Isso vale mais do que as promessas de fim de ano do dia 1º de janeiro. Quando eu vejo essa escritura sobre vestes adequadas, eu me lembro também do que Paulo falou. Falou em Efésios 4, versículo 21. Vamos lá. Vamos, irmão. Efésios 4, 21. Vamos. Vamos, Renato. Bom. Diz assim: de fato vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Olha que interessante. A serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. A Bíblia fala que existe um homem vestido com roupas antigas, que tira essas roupas para que outras roupas possam vesti-lo. A Bíblia está dizendo isso. Paulo fala de uma troca de roupa, referindo-se à mudança de vida de quem se torna um discípulo. Então, o mais importante de tudo é o quanto eu estou mudando, o quanto eu tenho vestido as roupas celestiais, o quanto eu tenho deixado os costumes do mundo, o quanto eu penso de acordo com a vontade de Deus e não com a vontade do mundo, o quanto a minha mentalidade, a minha disposição mental não é para as coisas do mundo, mas a minha disposição mental é para as coisas de Deus. O ponto é o quanto eu tenho deixado de ser mundano em meus pensamentos, nas minhas atitudes.
Esse é o ponto principal. E para isso nós vamos ser provados esse ano. Deus vai provar cada um de nós individualmente, para saber se eu ainda sou um mundano ou não. Se eu ainda penso como as pessoas do mundo pensam ou não. Se eu direciono a minha vida de acordo com o que o mundo fala, ou se eu sou direcionado de acordo com o que a Bíblia fala. Mas o que acontece é que algumas pessoas se tornam rebeldes, mesmo estando numa prévia, que é a igreja do banquete celestial. Aqui é uma prévia, uma sala de espera. Alguns aguentam ficar aqui, outros não. Porque uma sala de espera não é uma sala legal, naturalmente falando. Por quê? Porque há apreensão. Sabe aquela sala de espera que você está esperando um resultado de alguma coisa que você está muito ansioso para ter? Não? O resultado de um exame médico, né? Está na sala de espera do médico. O que ele vai falar? Como está a minha saúde? Né? Ou estou na sala de espera para receber o resultado do Enem que vai sair agora. Não? Estamos esperando. Será que eu passei? Será que eu vou conseguir entrar em alguma universidade pública? Então, salas de espera não são legais, normalmente falando. É uma sala de apreensão. E nós estamos aqui numa sala de espera, como Jonas na barriga do peixe. Não é um lugar confortável, mas é um lugar que salvou ele. Imagina você estar numa barriga de peixe. Se o peixe cheira mal só por ser um peixe, imagina você estando dentro dele. Não. E depois ser vomitado na praia. Imagina? Terrível, não? Então, a igreja não é um lugar confortável. Não é um lugar para... Primeiro, a igreja não é um lugar. Somos a igreja. Mas o reino de Deus, o fato de nós estarmos aqui, não é para termos conforto, mas é para sermos provados. Amém? Amém. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos, é que precisamos estar preparados para a eternidade. Ponto número 1, tire a roupa velha. De vez. Se empenhe nisso. Algumas pessoas se revoltam no discipulado com coisas bíblicas. Ficam críticas. Ficam mal. Por situações mundanas. De acordo com o que o mundo pensa. Pessoas se envolvem em guerras políticas. Em guerras ideológicas. Pessoas fazem panelinha de acordo com seus próprios interesses. Isso eu estou dizendo dentro da igreja. Aqui no reino de Deus. Pessoas buscam pensar de acordo com o pensamento mundano. Sabe de uma coisa? Não é o simples fato de nós estarmos aqui que nós vamos estar com as vestes preparadas no banquete. Quem são essas pessoas que conseguiram entrar no banquete, mas estavam com as vestes erradas? São aqueles que pensavam que eram discípulos, mas ainda eram mundanos. São essas pessoas. Aonde chega a nossa humildade de colocarmos a Bíblia como padrão da vida, mesmo contrariando os princípios e as tradições que eu recebi desde criança? Onde são esses discípulos corajosos que vão primar pela união dos irmãos? Não vão criar dissensões, facções dentro da igreja? Onde estão? Eu sinto em dizer isso. Que pode haver que existam pessoas aqui que não estão vestidos adequadamente, porque estão envolvidos em seus próprios interesses, mundanos, bíblicos. Isso é para nos alertar, amém? Amém. Tire essa roupa velha, de vez. Eu lembro, quando eu era jovem, nos anos 90, em 1990 eu já tinha 18 anos, e eu lembro qual era a moda da época. Eu vestia um casaco de couro, passava gel no cabelo para trás, eu tinha mais cabelo ainda, passava gel para trás, eu tinha mais sobrancelhas, mas minha sobrancelha está caindo, eu tinha mais sobrancelhas assim. Outro dia vi uma foto, até postei no grupo da família, né? Uma foto minha daquela época. Saudade. E... o moço bonito da foto, né? E vestia um coturno. Olha só qual era a moda, vestia um coturno, jaqueta de couro e um brinquinho de pressão. Eu não furei minha orelha, mas tinha uma cruzinha assim, e pode assim, era balançado. Você
imagina eu vestido assim? Pode imaginar, eu vesti assim. Imagina eu assim hoje, chegando aqui para pregar. Eu ia estar cafona, brega. Não é uma moda, não. Hoje em dia ninguém veste isso. Eu não sei, hoje em dia qualquer um veste qualquer coisa. Né? Mas as pessoas iam olhar para mim na rua assim, falando, nossa, velho, ele pensa que é jovem. Seria, causaria estranheza, né? Então alguns estão assim na igreja, causando estranheza espiritual. É verdade. A gente acha engraçado, mas no fim é trágico. É verdade. É trágico. Raciocina um pouquinho. O quanto você é humilde para deixar as coisas de Deus falar mais alto do que as coisas do mundo na sua vida. Se alguém ajuda você a ser uma pessoa mais feliz, como o discípulo é, e você não quer ser, mantenha a sua cara de limão, é porque você é mundano. É verdade. Enquanto alguém ajuda você a ser puro, e você vem com coitadismo, mas eu não consigo, sabe, olha, não tem desculpas, as suas vestes estão erradas, você não está trajado com as vestes nupciais. Quando alguém ajuda no discipulado você a não mentir, e você continua mentindo, escondendo os seus pecados, lá em cima eles serão revelados. E sabe o que vai ser revelado? A sua veste, que não é nupcial aos olhos de Deus, porque você não é aberto com a sua vida. Não fala o que você pensa para ser ajudado. Não é falar o que eu penso para manter os meus argumentos, porque se forem contrários à Bíblia, fale o que você pensa e mude. Isso é arrependimento. Se você acha que o batismo já foi suficiente para que você seja um discípulo, ok, o batismo é um marco que faz com que cada um de nós vá para a luz, nos deu o direito de entrar no banquete. Mas se as vestes estiverem erradas, algo trágico vai acontecer. Pior do que entrar no banquete é ser expulso do banquete. É terrível isso. Você deixa a Bíblia falar mais alto na sua vida? Não. Se você mantém críticas no coração, qualquer coisinha eu fico afetado. Tem pessoas que são assim. Não é tudo que eu posso falar para alguém que essa pessoa se torna uma inimiga minha. Como Deus fala a verdade para você? Cara a cara, no dia do julgamento. Como que você vai cortar? O que você vai contra-argumentar a Deus? Se você contra-argumentar agora, com a Bíblia aberta, no seu coração você vai contra-argumentar com Deus no dia do banquete. É sério. 2024 tem que ser um ano de mudança profunda. Não pode ser um ano como foi o de 2023. Vamos, Renato. Está disposto a isso? Às vezes que você fez corpo mole para fazer a vontade de Deus. Poderia dar todo o coração, mas não deu. Sabe o que é isso? Preguiça. Eu estou disciplinando muito o meu coração, porque eu tenho ficado ultimamente, um dos pecados que tem causado dor no meu coração é a raiva. Eu já tenho falado isso para vocês algumas vezes, mas eu tomei uma decisão profunda, de lutar e de enfrentar esse pecado. E tenho pedido a ajuda de cada um, de vocês e principalmente dos meus familiares, para me ajudar a ser uma pessoa com mais domínio próprio nessa área. Porque eu não quero entrar nos céus com as vestes erradas. Eu quero entrar nos céus com as vestes nupciais. Principalmente eu, Maria José e Marlene, que estamos mais próximos também. Aqui nós estamos mais próximos. Talvez a Alessandra também um pouquinho. Talvez a Solange também. Vamos, Solange. O restante é jovem, a maioria aqui absoluta pode passar por os filhos, não? A morte não tem idade. É verdade, a morte não tem idade, né? Espero que isso não seja uma profecia.
Mas irmãos, é sério, quanto nós vamos lutar contra aquilo que nos deixa mundanos, amém? Tire a roupa velha. E ponto número 2, vista a roupa nova. Paulo ensina que além de desfazer de tudo o que é velho, devemos renovar nossa vida interior. Não adianta jogar fora o que é velho e manter velhas práticas, sentimentos dentro do coração. Vestir a roupa nova significa ter essa humildade da mudança, amém? Então, vamos vestir a roupa de Deus. Então, eu quero reforçar aqui para terminar, estamos terminando aqui, o desafio do nosso culto de semana. Nós dividimos homens e mulheres e passamos ali um desafio, baseado no que Saul passou. Então, Saul, ele em alguns momentos, ele esboçou um arrependimento em palavras, porque ele queria matar Davi, ele tinha inveja de Davi, ele já tinha perdido a unção, perdido o Espírito Santo. O Espírito Santo, Davi foi ungido como rei, então ele era o rei que tinha o cargo, mas não tinha mais a legitimidade para ser rei, espiritualmente falando, a partir do capítulo 16 de 1 Samuel. Então o que acontece é que ele tinha no coração dele uma inveja tão forte, tão intensa com Davi, que ele queria matá-lo. Estava no coração dele. Ele falou isso para o filho dele, Jonatas discipulou ele. Depois Davi poupou a vida dele 2 vezes, e nessas 2 vezes ele falou palavras incríveis. Ele falou assim: olha, Davi, meu filho, você vai ser o rei mesmo, por favor, poupe a mim e a minha descendência. Pareciam palavras que realmente eram palavras de uma pessoa arrependida, mas não estava profundamente arrependido. Então eu quero lembrar esse desafio que foi dado no culto de semana para homens e mulheres, e pensar em algo na sua vida em 2024 que você vai lutar contra, amém? De forma profunda, e não com as palavras bonitas, mas com o coração certo, para ter as vestes nupciais corretas. O que você vai lutar? Não? Então, que cada um de nós tenha esse desejo, que cada um de nós aqui pegue esse desafio, amém? De sermos mais parecidos com Jesus, e que esse ano de 2024 seja um ano marcante na vida de cada um de nós, e continuemos a lutar até o fim de nossas vidas, para termos as vestes corretas de Deus. Fale isso no discipulado. Qual é aquilo que está mais forte em você? Ou talvez o discipulador, uma visão mais espiritual, com a Bíblia aberta, possa ainda ser mais profundo e falar realmente aquilo que nós precisamos mudar, amém? Para a honra e para a glória de nosso Deus, como por exemplo o Diogo, que tomou decisões de mudar. Hoje nós fizemos os últimos estudos, o estudo de igreja e também o cálculo, e nesse cálculo realmente a gente pergunta algumas coisas. Não, você quer ser batizado? A gente faz de tudo para a pessoa não ser batizada. A gente fala, olha, não é melhor deixar para o mês que vem, no dia do seu aniversário, mas ele manteve a sua palavra. É isso que realmente ele quer. Ele estava de livre e espontânea vontade, com um desejo profundo de ser um discípulo de Jesus, e ninguém pode impedir esse desejo se houver arrependimento. E hoje houve arrependimento, amém? Ele vai ser batizado para a honra e para a glória do nosso Deus. Eu quero deixar os irmãos compartilharem. Bom dia, família. Bom dia. Então, vamos falar um pouco sobre o Diogo. A gente se conheceu no culto especial. Então, ele veio, um amigo nosso em comum, chamou o Diogo para o culto especial, ele participou, ele ficou muito impactado desde aquele dia. E ele começou a estudar a Bíblia de forma bem independente. Ele veio por meio de uma outra pessoa, mas ele foi bem independente a ela para tomar decisões de estudar, no sentido de estudar a Bíblia e também de cumprir os desafios. E uma característica do Diogo que me chamou muita atenção e é muito impactante é a submissão dele às Escrituras. Então ele lê as Escrituras, ele fica bastante impactado. Eu me lembro de algo que ele falou. Eu falei para ele que eu sempre pergunto para ele, como que você está se sentindo, né? Eu pergunto no final do estudo. Daí em um dos estudos ele falou, não interessa muito como eu estou me sentindo, mas sim as decisões que eu preciso tomar. Se está aqui é assim, eu vou fazer. E eu falei, nossa, esse cara vai ser um discípulo. Ele está aqui hoje. Deixa ele compartilhar um pouco, né? Vamos lá, Diogo.
bem constrangido, me sentindo culpado também com a morte de Jesus. E aí eu decidi solicitar, dar uma resposta a isso. E outra coisa que não foi no estudo, mas ele não compartilhou no momento que ele teve com Deus, foi em 1 Pedro 3. Vamos lá, Diogo, vamos lá. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Isso pode sofrer, todo mundo vai, né? Se é melhor sofrer, por fazer o bem. Diogo, eu tenho duas perguntas para você. A primeira é se você acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu pelos seus pecados, que Ele ressuscitou no terceiro dia e que hoje Ele está à direita de Deus. E qual é a sua boa confissão? Amém. Por causa da sua boa confissão, você será batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você será perdoado de todos os seus pecados e fará parte da família de Deus.